Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Demétrio, sou professor do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes, São Paulo, e estamos aqui para uma aula sobre as teorias clássicas de relações internacionais. Dentro dessas teorias, uma das teorias mais importantes, se não a teoria mais importante dentro das relações internacionais, é o realismo. Para falar um pouquinho do realismo, eu separei a nossa aula em 3 tópicos: o histórico, os autores e os conceitos mais importantes dessa escola. Em relação ao histórico, a escola realista tem origem entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, criticando o modo com que o mundo tinha resolvido a Primeira Guerra Mundial, e especialmente o fracasso da Liga das Nações em resolver os conflitos que levaram até a Segunda Guerra Mundial. Então, ao desprezar o direito e as instituições internacionais e falar que só o poder pode levar à paz mundial, o realismo acabou se tornando uma escola muito importante para as relações internacionais, surgindo aí nesse período entre guerras e triunfando especialmente com o início da Segunda Guerra Mundial. Antes da escola realista, alguns autores de outras áreas da história, da política, já contribuíam com o pensamento. Entre eles, eu posso destacar aqui o Tucídides, na Grécia Antiga, com o pensamento também sobre guerra. Então, o estudo da guerra vai dominar muito o pensamento realista. Então, como historiador e general de Atenas, durante as guerras do Peloponeso. Maquiavel, né, um teórico de Florença, que vai teorizar também alguns dos princípios realistas, e entre eles a gente tem o adjetivo maquiavélico, né, e também uma frase atribuída a ele que os fins justificam os meios. Outro teórico importante que ajudou a construir, né, a origem da escola realista seria Thomas Hobbes, um teórico britânico, que tem como uma das suas principais obras o Leviatã, que seria o Estado que previne os conflitos entre os homens que seriam maus por natureza, e nesse estado de natureza haveria esse conflito constante se não existisse esse Leviatã. E por último, Clausewitz, que vai também estudar a guerra, dizendo que a guerra seria a política por outros meios. Então, esses autores, entre outros, deram origem ao pensamento realista, a partir ali do Entre Guerras, com agora autores estudando as relações internacionais, e não mais a política, a história ou outras áreas das ciências sociais. Então, baseado nesses precursores, temos autores como Edward Carr, que escreveu o livro 20 anos de crise, se referindo a esses anos de crise de 1919 até 1939, ou seja, os anos entre as duas guerras mundiais, que são anos de crise para relações internacionais e para o mundo, e a origem da escola realista estaria especialmente na obra de Carr. Morgenthau, Hans Morgenthau, que vai ser considerado o pai do realismo clássico, e também temos Kenneth Waltz, que vai ser um dos autores da escola realista mais moderna, também conhecido como neorrealismo ou realismo estrutural. Bom, os pressupostos, os conceitos principais do realismo vão ser que os estados são os atores mais importantes das relações internacionais, ou os principais. Então, os países dominam as relações internacionais. Eles seriam atores unitários, ou seja, eles agem como se fossem uma bola de bilhar ou uma caixa preta, e o governante resolve os problemas autoritariamente. O Estado também seria racional, ou seja, ele pensa, ele tem objetivos, traça alternativas para alcançar, tem custos, benefícios, segurança é o tema mais importante e o tema principal nos assuntos internacionais. Então, há uma ênfase na guerra, nos assuntos militares, e o poder seria um elemento-chave. E, além disso,
eles fazem a divisão, esses autores, em high politics, que seriam os assuntos mais importantes, ligados à guerra, à estratégia, assuntos militares, e low politics, assuntos que não são importantes para as relações internacionais, que seriam assuntos econômicos, sociais, meio ambiente, direitos humanos, etc. Então, essa seria uma visão panorâmica da escola realista de relações internacionais. Espero que eu tenha conseguido aí abordar os principais pontos. Muito obrigado pela atenção.